Olá, turma Log04, como vocês estão? Tudo bem? Vamos para a nossa última videoaula desse ciclo, né? Quarta videoaula de modalidades 1. Lembrando que essa matéria ela é de 2 ciclos, né? Então a gente deve dar continuidade com a parte 2. Mas vamos fechar a parte 1 com mais esse vídeo, ok? Então, vou compartilhar a tela do material aqui para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, ok? Então, vou estar compartilhando a tela aqui. Então, gente, está aí a nossa última matéria desse ciclo, tá? Então, aula passada nós falamos sobre o modal rodoviário, falamos sobre algumas vantagens do transporte rodoviário, a gente falou que ele tem maior flexibilidade, ele é mais ágil, né? Porém, ele tem algumas desvantagens por ser muito caro, é custoso, a gente tem má conservação das vias, a gente tem um alto custo com manutenção, tá? Então, isso são algumas desvantagens, tá? Só que ainda é o modal mais utilizado no Brasil, por quê? Primeiro que o Brasil é um país de uma alta extensão territorial. Então, a gente faz a maior parte da ligação entre cidades por estradas. Tá? Poucas cidades elas são ligadas por rios, por hidrovias, tá? Ao invés de estradas. Então, a maior facilidade em transportar produtos de cidades para outras é via rodoviária, ok? Rodovias. Algumas cidades têm ferrovias, outras cidades têm hidrovias, né? Então a gente vai estar vendo isso a partir de hoje, tá? Então, se for olhar a questão da extensão territorial do país, comparando o custo de operação e facilidade de acesso, isso é o que motiva o maior uso desse modal, por mais que seja mais caro em relação aos outros, tá? Porém, veremos o uso de meios alternativos como soluções para custos menores, menor tempo de entrega e regiões de difícil acesso a seguir, tá? Então, primeiro a gente vai começar falando do modal ferroviário, tá? Então, o transporte basicamente é feito via trens, tá? Então, características positivas do transporte ferroviário. O bom do ferroviário é que ele consegue fazer longas distâncias também, tá? Grande quantidade de uma vez só. Não sei se alguém já teve a oportunidade de pegar um carro e subir, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a região sul-fluminense, aquela área ali de Barra do Piraí, Volta Redonda. Vocês vão ver que ali tem algumas ferrovias que tem a famosa rota do minério, né? Onde toda a produção ali do aço de Volta Redonda, né, ali escoa principalmente pelo modal ferroviário, ok? Geralmente essa ferrovia ela desce ali o sul fluminense até o porto ali de Itaguaí, ok? Então, grande quantidade, né? Você consegue em uma só viagem transportar uma quantidade muito maior do que muitos caminhões transportariam, né? Então você substitui diversos caminhões na rua. Questão do peso, tá? Então, ou seja, você consegue carregar muito mais peso, ok, numa só viagem. O transporte ferroviário ele é isento de muitas taxas que hoje são cobradas tanto no transporte aquaviário como no rodoviário, rodoviário também, aéreo também. Já o ferroviário não, ele por ser uma questão de incentivo, ele é isento de algumas taxas, tá? E o manuseio dele também é muito positivo, né? Por exemplo, quantos profissionais você precisa para fazer o transporte que levaria mais de 50 caminhões? Apenas um maquinista, se bobear, apenas um auxiliar com ele, tá? E pessoas nas plataformas para poder fazer a carga e descarga. Então, eu vou envolver muito menos mão de obra nessa questão. Então, é uma característica que vai diminuir custos para a empresa. Então, se uma empresa tem condições de transportar via ferrovia, é muito melhor para ela fazer esse transporte em muito maior quantidade, ok? Mas quais são as características negativas?
falta de flexibilidade no trajeto, né? Então, uma ferrovia, ela basicamente é um ponto do ponto A até o ponto B. Então, você não tem como desviar esse percurso. Tá? Então, uma vez que eu tenho uma entrega que sai de Volta Redonda para Resende, por exemplo, né? Eu não tenho como parar e desviar para uma cidade vizinha, ir para Vassouras, por exemplo. Okay? Então, não tenho flexibilidade nesse trajeto. E outra questão é a lentidão, devido ao grande peso que a locomotiva ela puxa, né? Tanto que se você olhar ali em Volta Redonda, você vê às vezes composições que puxam basicamente mais ou menos 50 vagões, tá, de carga. Então é muito grande a quantidade da composição, que causa lentidão no trajeto. Então leva até mais tempo do que levaria o carro, tá? Então, falando sobre o transporte ferroviário, como eu citei aí a ferrovia ali do Sul Fluminense, né? A principal companhia que opera hoje aqui no estado do Rio de Janeiro se chama MRS, tá? MRS que atua aqui nas principais ferrovias aqui do Rio de Janeiro. O transporte ferroviário, né, rodas e trilhos de aço, restringe o movimento a rotas fixas. Então, por se tratar de uma rota fixa, eu não tenho flexibilidade nesse percurso. A inflexibilidade das rodas e trilhos reduz a vibração vertical, mas as juntas de trilhos escalonadas podem aumentar a tendência de vibrações laterais de baixa frequência em vagões ferroviários. O que quer dizer tudo isso que eu acabei de ler, gente? Porque um trem ele tem muita vibração, então a carga ela precisa de uma embalagem especial para poder, dependendo do produto que está sendo transportado, ele não sofrer avarias de transporte, ok? Então, por quê? Porque o vagão ele tem uma alta vibração. Então, essa carga poderia ser comprometida de acordo com a natureza dela, ok? Então, aí, um exemplo da figura, né? Uma grande composição ferroviária passando numa ferrovia instalada sobre a água, né? Sobre um canal ali. Isso é muito comum. Então, a carga ela deve ser seguramente blocada. Então, existe um processo de embalagem para alguns determinados materiais que você vai blocar a mercadoria. Então, não sei se vocês já chegaram, vocês lembram aí de desenhos antigos, né? Principalmente da Warner, desenho aí do Looney Tunes, onde você via lá o Pernalonga lá quando entrava no trem lá com o coiote, aí você via aquelas cargas blocadas, uns blocos de madeira gigantes, tá cheio de feno. Então aquela mercadoria ela ficava muito compactada ali dentro daqueles caixotes. Então esse tipo de transporte ferroviário, a carga ela geralmente vai blocada nesses caixotes de madeira, tá? Então brincadeiras à parte aí, mas quem lembra dos desenhos vai lembrar do tipo de embalagem que vai no tipo de carga transportada em ferrovias. Isso a gente vai ver com mais detalhes em modais de transportes 2. Tá? Então, a carga deve ser seguramente blocada e amarrada ou ter os vãos livres preenchidos em ambas direções dentro do vagão, né? Como eu disse aí. Pode precisar de maior proteção pelas mudanças de clima, até porque nós temos vagões que eles são abertos. Tá? Então, ele transporta a mercadoria a céu aberto. Então, por ter essa questão de mudança de clima, ele tem que ter uma proteção especial para poder, por exemplo, a umidade não estragar a qualidade do produto. Tá? Se choveu, se a umidade do próprio ar estiver alta, né? Os produtos podem necessitar de vagões isolados e refrigerados também. Então, tem vagão de todo tipo. Tem vagão refrigerado, tem vagão tanque, tá? Para transportar combustível. Então, tem inúmeros tipos de categorias de vagões também. Ok? Os vagões geralmente são maiores que as carretas, com certeza. Mais barato do que o transporte rodoviário devido a um custo de mão de obra considerado relativamente baixo, como eu comentei. Para poder carregar 50 vagões, né, transportar ali, basicamente eu vou precisar só de um maquinista.
tá? E às vezes um auxiliar. Então, muito menos pessoas envolvidas do que diversos motoristas e ajudantes que iriam em diversos caminhões, tá? A relativa falta de atrito minimiza o consumo de combustível. Então, se for comparar o consumo de combustível que 50 caminhões levariam para apenas a locomotiva do trem, gente, você não tem noção de quanto você economiza, tá? Então, uma mesma viagem de uma cidade a outra de ferrovia, eu posso gastar até 10 vezes menos combustível do que eu gastaria fazendo essa mesma quantidade de entrega em diversos caminhões da mesma cidade até a outra, tá? Então, isso vai minimizar esse consumo de combustível também. O transporte a granel substitui a necessidade de embalagens individuais de distribuição. Mesma coisa, tá? Então, ali, como a carga ela vai toda só unificada, então, quando chega ao destino, ali que é distribuído, dividido a carga, tá? Então, vai num recipiente só. Então, isso economiza também na questão de embalagens, tá? Agora a gente vai falar do próximo modal, que é o modal aéreo. Então, características positivas do modal aéreo. Então, obviamente, é o modal mais rápido, né? Então, se eu preciso hoje fazer uma entrega daqui do Rio para Fortaleza, no Nordeste, qual é a melhor opção em termos de agilidade? Com certeza, o transporte aéreo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é mais custoso, ele é mais caro, tá? Eficácia no transporte da amostra, documentação, então, algumas características positivas, né? Localização, ele colabora mais para a questão just in time. Ele também tem uma característica positiva em termos de competitividade. Se a sua empresa ela tem essa opção de entrega, você se torna uma empresa muito mais competitiva no mercado. Segura, tanto que todo mundo ouve muito falar o quê? Que o transporte mais seguro do mundo é o avião. Por mais que as pessoas tenham medo de voar e quando acontece um desastre a pessoa dificilmente sobrevive, mas ainda é o transporte mais seguro, porque se você for pegar o índice de acidentes ferroviários, de acidentes rodoviários, eles ultrapassam muito mais, tá? O índice do que o aeroviário, tá? Então, basicamente, a carga ela também vai estar com muito mais segurança no transporte aéreo. Tá? Por exemplo, no transporte aéreo não tem o risco de alguém parar o avião para roubar a carga, né? No meio do ar. Isso aí é filme de Missão Impossível, isso não existe. Tá? Então, comparado ao ferroviário e rodoviário, as pessoas assaltam, né? A composição assaltam os caminhões, tá? E roubam a carga, diferente do aéreo. Ok? Embalagens também, a característica é muito positiva para embalagens. Ok? Negativas. O problema do aéreo é que a capacidade de carga do avião é limitada. Então, dependendo do volume dessa carga, não é possível fazer aéreo. Tá? O compartimento de carga, geralmente, ele é dividido entre bagagens dos passageiros e também as cargas comerciais. Ok? Impossibilidade do transporte a granel. Tá? Então, eu não tenho como usar o aéreo para poder transportar combustíveis, grãos, tá? Então isso aí não tem jeito, vai ser ou ferroviário ou rodoviário, ou aquaviário. Alto investimento, então negativo por quê? Porque esse transporte também é muito caro, tá? Então se torna caro para os clientes esse tipo de entrega, tá? Então ele vai ser uma modalidade praticada mais para públicos classe A, né? Pessoas que querem um rápido transporte de alguma coisa que tenha valor, tá? E tenha mais segurança na entrega. Okay? O grande desafio do avião é sempre o quê? Superar a gravidade. Isso faz dele a forma relativamente mais cara de transporte. Tá? Então, o simples fato dele desafiar a gravidade, né, e estar no ar, faz com que ele tenha um custo bem oneroso. Tá? Não é nada barato o combustível do avião, tá? A manutenção do avião. Então, isso aí faz isso ser bem oneroso. Tá?
A dimensão e densidade das embalagens influenciam fortemente no custo do frete aéreo, ok? Então, quanto mais espaço essa carga ocupa, tá, dentro do avião, o custo dele seria um pouco mais barato em relação a cargas pequenas, tá? Porque eu preciso de muita carga pequena para ocupar o espaço, então se torna mais caro. Então, aquele produto que ocupa uma metragem maior, ele geralmente vai ter um custo unitário menor, ok? O embarque é muito rápido. Muitos produtos, incluindo os perecíveis, podem ser despachados com mínima proteção necessária, porque diferente do rodoviário, que sofre com as rodovias, e o ferroviário com a vibração da linha férrea, o avião, tirando as turbulências aéreas, ele não tem lá muita vibração que vá comprometer as embalagens das mercadorias. Então, até o custo de embalagem é menor para esse tipo de transporte em relação ao ferroviário e ao rodoviário, tá? Outra questão é que ele tem pouca ação dinâmica, exceto por alguma vibração vertical durante a decolagem e aterrissagem. Então, são os pontos mais extremos, quando o avião ele vai levantar voo e vai pousar. Tá? Então, são os pontos mais extremos que podem aí causar algum tipo de avaria na carga, mas muito raro. Ok? A descompressão, que é um problema em potencial. Vamos supor que o avião ele tem algum tipo de problema no ar. Então, quando o piloto ele aciona a descompressão, o que é a descompressão? Quando ele abre a comporta lá do compartimento de carga e fecha para que o ar entre e circule rapidamente. Então, aquele ar ele entra, né, com uma certa violência ali, e aí ele dá uma sacudida em tudo, né? Então, isso aí é um único risco que pode comprometer a carga, mas antes comprometer a carga do que a segurança dos passageiros, né? Então, isso pode acontecer, é o único fator que pode vir a variar a carga no transporte aéreo. Tá? As embalagens expedidas via aérea sempre são coletadas e entregues via rodoviária. Então, isso também é algo que a gente tem que frisar. Toda empresa que trabalha com transporte aéreo, ela trabalha naquele sistema multimodal, tá? Onde num contrato só vai envolver mais de um modal, como a gente falou abrindo a aula passada. Tá? Então, as embalagens expedidas via aérea sempre são coletadas e entregues via rodoviária e devem sustentar a dinâmica da rodovia. São manuseadas repetidamente, às vezes na chuva, precisando de proteção contra impactos e umidade a ser empilhada com outra carga. Então, como eu estava falando, né, são manuseadas repetidamente, às vezes na chuva, precisando de proteção contra impactos e umidade a ser empilhada com outra carga. Tá? Então, a embalagem ela sempre vai chegar, por exemplo, como vocês veem na imagem, né? Uma van aqui, ó, da empresa TAM Express, ela leva até o aeroporto. Então, vamos supor que a entrega eu vou fazer lá em Fortaleza. Então, essa empresa ela leva lá para o galeão a carga, tá? De van. A carga é carregada no avião. Quando chega lá no aeroporto de Fortaleza, ao descarregar o caminhão, já tem uma van aguardando para poder seguir para o destino de entrega. Tá? Só que, por exemplo, se estiver chovendo, como é no pátio, né, a mercadoria ela fica exposta. Então, ela precisa ser protegida contra a umidade, ser empilhada com outra carga. Isso é um dos custos que oneram um pouco a embalagem no modal aéreo. Tá? Próximo modal, vamos falar do modal hidroviário, ou aquaviário, ou marítimo. Tá? Então, o hidroviário ele vai englobar tanto o transporte marítimo, tá? em oceanos, como em hidrovias, tá? Nos rios. Ok? Então, principais modais de carga alternativa, falando do hidroviário, quais as características positivas? Baixo investimento em manutenção. Então, as empresas que trabalham com embarcações, tá? Talvez seja muito cara a aquisição desses transportes.
mas o custo de manutenção ele é relativamente muito baixo comparado ao aéreo e ao rodoviário. Tá? Baixo impacto ambiental, né? Porque diferente do rodoviário, ferroviário ou aéreo, eles não soltam tanta toxina no ar dos gases comburentes dos combustíveis. Tá? Então, o hidroviário ele tem um baixo impacto ambiental em relação aos demais. É economicamente viável e eficiente, até porque ele transporta um alto índice de mercadoria. Por isso que você, às vezes, fala, pô, por que é mais barato comprar um produto importado na China? Vem de tão longe, do que muitas vezes de outros meios. Tá? Porque basicamente vem via navio e o transporte é relativamente mais viável e econômico, tá? Mais barato. Okay? Algumas características negativas é que existe muita deficiência na falta de infraestrutura, principalmente no que diz respeito aos portos. Tem cidades que elas são muito limitadas na questão de capitanias e portos. Tá? Então, a Marinha Brasileira ela é até responsável por essa área em cada cidade e tem muita deficiência em muitas cidades. Tá? Tempo de entrega é negativo porque demora. Você vê que às vezes você compra alguma coisa no site AliExpress, pode demorar de 50 a 60 dias úteis. Tá? Pouca flexibilidade de carga, então você também não tem essa flexibilidade no percurso. Tá? Geralmente essa carga ela vem em grande quantidade em containers, então isso demora na hora da separação do picking, quando isso chega. Burocracia alfandegária, então demora também muito quando a mercadoria chega no porto, às vezes ela fica ali mais de 15 dias. Tá? Porque até o processo aduaneiro ele liberar toda a documentação, então de todos os modais é o modal mais burocrático em termos de documentação. Ok? Então, a burocracia alfandegária traz uma certa dificuldade ao setor. A distância entre o porto e o centro de produção também é uma característica negativa, porque uma vez que eu tenho uma fábrica, minha fábrica muitas vezes ela não é perto do porto, então eu tenho que envolver mais de um transporte. Então, muitas vezes eu vou ter que pagar um modal rodoviário para poder levar essa carga para o porto, para poder do porto levar para a cidade de destino. E muitas vezes eu ainda vou ter que pagar um outro contrato de um outro rodoviário para pegar essa carga naquele porto e levar o cliente. Então, pode levar aí até 3 contratos de modalidades de transportes aí. Ok? Então, essa distância, às vezes, é uma característica que é negativa. E em termos de segurança também. Tá? A carga ela também ela é menos segura no transporte hidroviário, tá? Devido você misturar muitas mercadorias, corre o risco de sumir a mercadoria, né? Principalmente quando chega lá no processo aduaneiro. Então, isso também é uma dificuldade. Ok? Então, falando um pouco sobre o hidroviário, ele pode ser marítimo ou fluvial, como a gente acabou de falar, ou via oceano ou rio. Tá? Deslizando pelas águas, determinando forças dinâmicas que a embarcação encontra. Tá? Temos diversos tipos de embarcação. Tem embarcações mecânicas, a vapor, a combustível. Né? Então, tem diversos tipos. Ondas, turbulências e tempestades fazem a embarcação se mover em qualquer direção. Então, isso também afeta a segurança da carga, dependendo da qualidade dessa embalagem. Tá? Porque o navio ele balança principalmente em alto mar, para lá e para cá, então essa carga ela é deslocada de um lado para o outro também, podendo vir a ser comprometida a qualidade. Tá? A embalagem deve estar bem segura dentro de sua modulação e dentro da embarcação ou do container intermodal. Tá? Então, a melhor forma de que essa mercadoria esteja segura é conforme a figura ali. Ó. Você vê uma empilhadeira que está carregando um container com diversas modulações. Então, ela pega e unitiza uma carga paletizada para que ela fique bem amarrada e ela coloca esse preenchimento ali o mais junto possível para que isso não tenha tanto balanço. Tá? Então, ó,
O transporte hidroviário ele requer embalagens que ofereçam proteção contra a umidade, tá? Embalagens precisam resistir ao transporte ferroviário ou rodoviário também, porque uma vez que chega no porto, essa carga ela vai seguir destino ou por ferrovia ou por rodovia, provavelmente. Então, tem muitos portos que têm ligações com ferrovias e também com rodovias. Em alguns casos, pela demora no aguardo de baldeações no porto, precisa utilizar contêineres intermodais refrigerados e ou atmosfera controlada. Então, tem muitos produtos, por exemplo, hoje o Brasil ele exporta para a Europa muita carne bovina, né? Então, enquanto se espera no porto, esse container ele tem que ter a tecnologia de refrigeração para manter a temperatura desse produto, senão ele estraga. Haja visto que o transporte ele é bem demorado, ok? E aí vamos falar sobre a última modalidade de transportes, que é o dutoviário. Quais as características positivas? É um transporte que não necessita de embalagem alguma, serve como local de armazenagem também. Então, ao mesmo tempo que você transporta essa mercadoria, ela também fica retida nessa tubulação e, ao mesmo tempo, você considera como armazenagem. Tá? Eu tive uma experiência quando eu trabalhei tanto na Afton Chemical quanto na Ipiranga, quando eu cuidava do estoque dos combustíveis e óleos, e a gente considerava não só o produto que ficava no tanque, mas o produto que ficava em linha. Tá? Então, uma vez que você fechava o bombeio do cliente, né, a válvula ali, a gente não considerava somente o produto que ficava no tanque, mas o produto que estava na linha até a válvula. Existia uma quantidade. Quando você trava a bomba ali e fecha a válvula, fica um produto residual que sai daquela linha até a bomba, até o tanque. Então, ou seja, também é considerado um local de armazenagem. Não há emissão de CO2, então, de todos os transportes, é o mais limpo, mais clean possível. Tá? Ele, em termos ambientais, ele é o melhor, desde que tenha uma manutenção segura, não tenha riscos de derramamento, riscos de vazamento. Tá? Então, com isso, ele contribui melhor para o meio ambiente. Menor possibilidade de acidente. O produto pode chegar na porta do consumidor. Isso também é um fato concreto, um fato que é verdadeiro. Tá? Então, quando eu trabalhava aí na Afton, por exemplo, era uma empresa que a gente bombeava direto com o cliente da Chevron, da Texaco. Tá? Então, ele solicitava o bombeio, a gente fazia a nossa medição e comparava com a deles e faturava, tá? O produto que chegava lá. Ok? Então, o produto chegava na porta do consumidor, já ia direto para o tanque do cliente. Tá? Assim como hoje a Petrobras ela faz, ela bombeia o seu produto para as outras refinarias, tá? Para Ipiranga, para Shell e para as demais distribuidoras de combustíveis. Tá? Então, isso também é feito dessa forma, via dutos. Negativo. O que é negativo no dutoviário? Primeiro que o custo de instalação é elevado. Então, para você construir toda essa estrutura de tubulação, é bem caro. Tá? Então, isso é o negativo. Para você fazer essa estrutura, investir nela para poder ela lá no futuro funcionar, esse custo de implantação ele é bem alto. Tá? Mas, porém, depois você tem praticamente um custo zero. Tá? Você só tem um custo de energia elétrica de bomba e do salário do operador que vai ficar manuseando tudo isso. Tá? Então, o custo ele se torna muito mais barato do que se eu ficasse toda vez carregando um caminhão e levando para o cliente. Tá? Pode sofrer intemperismo constante. Tá? Então, o que é isso? Intemperismo. Porque devido às variações climáticas, aquele produto ele pode sofrer diversas variações de temperatura, de densidade, tá? Por ser produtos líquidos. Tá? Então, uma vez que isso causa muito, por exemplo, perda. Tá? Então, por exemplo, hoje eu estou contabilizando 30 mil litros no tanque, mas faz calor demais, amanhã eu vejo que tem 29.800. Eu perdi 200 litros nessa brincadeira. Tá? O produto evaporou, ok? Devido às condições climáticas.
No caso de acidentes, impactos ambientais de grandes proporções. Então, o ruim é que se você causar um acidente, um derramamento ali, tá? Pode causar um incêndio, né, numa companhia. Então, são desastres, impactos ambientais de grandes proporções. Só pode transportar mercadorias do mesmo padrão. Então, por exemplo, se eu abro uma linha para poder fazer o transporte de gasolina, tá? Eu não posso passar naquela mesma linha o álcool, senão eu contamino aquele álcool, tá? Que é um produto claro em relação à gasolina, tá? Então eu estaria contaminando o álcool hidratado, tá? Então só pode transportar mercadoria do mesmo padrão. Então se eu tenho 6 tipos de produtos, eu tenho que ter 6 linhas separadas, pelo menos, tá? Inflexibilidade de rota. Então você não tem lá tanto recurso para desvio da rota daquela tubulação já previamente definida e instalada. Ok? São algumas características negativas. Outra questão é que o transporte rodoviário é uma modalidade que consiste em transportar produtos por bombeamento, como eu já falei, de maneira mais rápida de um ponto para o outro. Acontece muito nas refinarias de petróleo para bombear combustíveis e óleos aos distribuidores. Então, já foi falado isso aqui também. Tá? Nós estaremos estudando isso mais a fundo na modalidade 2. Ok? Então, gente, é isso. Assim eu termino a nossa videoaula, tá? Hoje a respeito de modalidades de transporte. Ok? E assim a gente encerra esse primeiro ciclo de aula online de modalidade de transportes 1. Não sabemos ainda se o próximo ciclo continuaremos da mesma maneira. Então, estamos ainda aguardando as autoridades, as informações sobre a volta à normalidade aos poucos. Tá? Mas acredito que tudo indica que continuemos assim. Então, gostaria que vocês não perdessem o foco. Tá? Queria agradecer o comprometimento de todos vocês até aqui. Teremos uma atividade relativa a essa aula. Façam a atividade em anexo. Tá? E, em caso de dúvidas, eu sigo à disposição de todos vocês, ok? Vocês possam continuar nessa pegada aí, nos estudos, ok? E tamo junto. Valeu, galera. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço.